com a minha ansiedade, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito perfeccionista, muito exigente, né? Sempre tive muita vergonha, assim. Eu fui uma criança, adolescente que sofreu muito bullying, né? Acho que talvez como muitos de vocês aqui. Então, a vergonha sempre foi algo que fez muito parte, assim, da minha vida, né? Eu sempre me sentia muito, e me sinto ainda às vezes, muito julgada, né? Muito avaliada, assim. É um sentimento que ficou muito marcado em mim. E pratico meditação, pratico, né, meditação mais budista, né, do que mindfulness. E mas faltava esse componente da amorosidade, né? Às vezes a gente faz alguma prática, né, de meditação, por exemplo, mas ela entra dentro dessa coisa da exigência, né? Entra dentro dessa lógica que a gente já opera, né, de se exigir, de fazer direito, né, de performance. E aí a gente perde a prática, né? O problema não é a prática, o problema é a forma como a gente está praticando. Então, a autocompaixão, para mim, ela trouxe esse calor, essa amorosidade, né? Esse ambiente acolhedor que é necessário para a gente poder lidar com as nossas dificuldades. Eu sempre uso um exemplo assim que é com criança, né? Que nem tem o Jorginho aqui que está com a gente hoje. Quem tem filhos vai entender muito bem isso, mas às vezes a criança ela passa por momentos difíceis, né? Briga com alguém na escola, tira uma nota baixa. E a gente, para acolher essa criança, a gente é toda amorosa, né? A gente fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu tô aqui, vamos estudar juntos, né? Vamos resolver isso. A gente cria esse ambiente de amorosidade porque a gente sabe que isso vai ajudar, né? Se a gente chega para uma criança que está num momento desses, com agressividade, né? Fala, tá vendo? É assim mesmo, né? Você não vai, sem estudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha que burro que você é. Né? Isso a gente sabe que não vai incentivar, não vai ajudar a criança. E é a mesma coisa, gente, né? Quando a gente se acolhe, quando a gente oferece esse terreno propício de segurança para que a gente possa cuidar das nossas dificuldades, para que a gente possa se defrontar, né, com o nosso sofrimento, com aquilo que é difícil para a gente, é muito mais fácil, digamos assim, né, a gente lidar com essas situações. Muito mais fácil a gente lidar com as nossas dificuldades se a gente está se sentindo seguro e acolhido. E para mim é isso que a autocompaixão representa, sabe? E por isso que a gente está oferecendo esse workshop, porque a gente acha que é super, super importante, né? Um workshop introdutório, assim, a gente vai falar muito brevemente, né, dos conceitos de autocompaixão e de mindfulness, mas é essencial a gente ter noção de que a gente precisa dessa amorosidade, né, para que a gente possa crescer e se desenvolver e lidar com as nossas dificuldades, tá bom? Eu vou espelhar uma apresentação aqui. Infelizmente, a gente, quando espelha a apresentação, as pessoas param de se ver, né? Mas Eu é importante. só, Fer, antes da gente começar, fazer um pedido que quando a gente fizer as práticas, né, para a gente ficar com a câmera ligada, né, porque a gente trabalha com as emoções e tal, então a gente precisa estar atento, né, se está tudo ok com você, se está tudo bem, né? Só dar um lembrete. Isso. E aí, essa é a programação nossa de hoje, né? A gente fez as nossas apresentações. Vocês podem ver que tem bastante prática, né? Prática, depois o que é autocompaixão, depois prática, depois mindfulness, depois prática. Porque a autocompaixão, ela é prática, gente. Ela é vivencial, né? A gente não se aproxima da autocompaixão conceitualmente, né? A gente pode ler livros, a gente pode estudar, a gente pode saber o que é o conceito, mas saber de verdade o que é autocompaixão a gente só sabe fazer, a gente só vai saber na prática, né? Então, a autocompaixão também, para mim, teve esse componente de sair daqui, né, da cabeça, e descer para o coração,
né? E ser algo que realmente é vivido, né? Não é algo entendido na lógica, né? E aí eu coloquei para vocês também o símbolozinho do Center for Mindful Self-Compassion, né? Que é esse centro de estudo, né? E de prática e de desenvolvimento da autocompaixão, que foi o centro pelo qual a gente fez a nossa formação, né? Eu e a Aline, mas que vocês podem procurar na internet, tem muita coisa, assim, o próprio site do centro, ele traz muitas práticas, tem uma área muito legal no centro para quem é mais da área acadêmica, né? Que eles atualizam com todas as pesquisas que saem no mundo inteiro sobre autocompaixão, né? Uma área muito para pesquisadores, mas que lá vocês encontram todos os estudos que já foram feitos hoje sobre autocompaixão e mostrando a eficácia, né, em patologias, a eficácia na autoestima, enfim. É meio que, eu falo que a autocompaixão é meio que nem garrafada, né? É bom para tudo, assim. Tudo que você falar que você tem autocompaixão é boa e resolve, sabe? Porque porque é isso, é que nem eu falei, assim, a autocompaixão ela cria como se fosse um ambiente propício. Sabe quando a gente prepara a terra para plantar? Que a gente aduba, a gente água, né, para que a semente possa nascer. A autocompaixão, para mim, ela funciona muito dessa forma. A gente constrói um ambiente propício para que a gente possa se desenvolver, um ambiente seguro, com tudo que a gente precisa, né? Então, é por isso que ela é boa para tudo, né? Seja o que for que você esteja enfrentando, se você está num ambiente que te permite, que te propicia você lidar com aquilo, você vai lidar da melhor maneira possível, você vai acessar a sua sabedoria interior, você vai saber o que fazer, sabe? É bem dar condições para gente, né? A autocompaixão. Então, vamos entrar no tema, tá? E a qualquer momento, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e pode falar, tá, gente? Como eu disse, a nossa ideia é fazer um workshop bem prático. Então, a gente vai fazer práticas, a gente vai conversar sobre as práticas. E aí vocês podem ficar super à vontade para abrir o microfone e fazer perguntas, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prática, né? Mas uma prática muito breve, assim. Só vou pedir que vocês fechem os olhos e pensem numa situação em que alguém que vocês gostam muito, assim, alguém que é bem próximo de vocês, estava passando por uma situação difícil, né? Só fazer um exercício de imaginação. Essa pessoa estava passando por uma situação difícil e eu quero que você preste atenção e tenta se recordar como que você reagiu, né, diante dessa pessoa que estava nessa situação difícil. O que você falou para ela? Qual o tom de voz que você usou quando você foi conversar com essa pessoa? Se de repente você teve algum gesto, né, como um abraço, um toque. Que sentimentos que você estava sentindo quando você estava diante dessa pessoa que você gosta muito e que estava sofrendo, estava passando por esse momento difícil. E aí, eu quero agora que você lembra de um momento em que você estava passando por um momento difícil. Pode ser recente ou pode ser mais antigo. Como que você lidou com você mesma nesse momento difícil? Que coisas que você falava para você? Que tipo de palavras que você usava?
Que tom de voz que você usava? Pronto. Aí podem abrir os olhos. Foi muito diferente, sim? Vocês perceberam alguma diferença na forma como vocês trataram uma pessoa em situação difícil e da forma como vocês se trataram numa situação difícil? Pode abrir o microfone, viu, gente? Pode falar. É diferente a forma como a gente se trata? Oi, Fê, é a Rê. Oi, Rê. É diferente, sim, né? Da minha perspectiva, eu acho que a gente, até pela profissão, né? Acho que a gente acaba tendo muito mais autocompaixão pelo outro e a gente vai deixando a gente para depois, que é uma coisa para a gente observar, né? E ficar sempre muito atento. Essa é a diferença, né? Como o braço ele é mais aberto para o outro e menos aberto para a gente. Sim, é muito mais fácil, né, a gente lidar com o sofrimento do outro do que lidar com o nosso próprio, né? Sim, sim. Mas você consegue dizer qual que foi a principal diferença que você percebeu, assim, na forma como você tratou o outro e como você se tratou? A atenção e o valor para o outro foi maior. Comigo foi assim, não é nada, não é grave, não é sério. Acho que foi uma situação recente que eu passei. Não é. Não, vai passar, não, né? De não prestar tanta atenção, né? Não estou doente, não, tá tudo bem. A resistência, a gente é maior que em relação à resistência do outro. Né? Esse é o alerta que ficou, né, de uma situação recente, né, dessa observação, desse exercício. Uma minimização, né, do que a gente sente. E com o outro, né, a gente quer ouvir, né, a gente quer saber o que está acontecendo, como é que está sendo, o que você está sentindo, né? A gente... É interessante esse ponto que você trouxe, né? Porque é como se a nossa atenção para o outro fosse diferente, a qualidade da nossa atenção, né? A gente dá realmente a gente dá atenção, né, para o sofrimento do outro. Para o nosso sofrimento a gente minimiza, não vai passar, ou para de frescura, né? Deixa isso para lá. A gente fala um monte de coisa para a gente, né? Mas a gente não dá atenção, né? Super interessante. Obrigada, viu, Rê? Mais alguém quer trazer um pouquinho da experiência? O que percebeu? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Meu nome é Marina e na minha análise eu percebi que nas duas situações eu não sei muito bem o que fazer, né? A minha primeira reação é, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Tanto quando é uma pessoa externa, quanto eu estou passando por uma situação difícil. A diferença é que quando é com outra pessoa, eu sei que, independente de eu não saber o que fazer, eu sei que eu tenho que estar presente, né? Eu tenho que estar ali para aquela pessoa fisicamente confortando. E quando é comigo mesmo, a reação é estar ausente, é fugir, tentar ignorar e tentar preencher a minha cabeça com outras coisas para desviar a atenção. Então, é um comportamento completamente oposto, né? Quando é com outra pessoa. Sim. Eu acho que complementa bem, né? Esse ponto que a Rê trouxe, que é a atenção também, né? Como se a gente não... a gente desviasse a atenção, né? Que nem você falou, você se distrai, né? Você quer fazer outra coisa, você não quer nem olhar para aquilo, né? Uma resistência mesmo, né?
muito bom. Mas a gente até, né, ficou pensando, Aline, se a gente fazia esse exercício e a gente manteve, porque é bem importante, assim, antes da gente saber, né, teoricamente, o que é autocompaixão, a gente se dá conta de como que é para a gente, assim, como que a gente lida com o sofrimento, né? Porque, no fim das contas, é disso que a gente está falando, é como que a gente lida com o sofrimento, né? A compaixão, ela é uma forma da gente lidar com o sofrimento, a gente está diante do sofrimento e a gente tem um impulso de ajudar, de fazer algo para aliviar aquele sofrimento. Isso é compaixão, né? Então, quando a gente fala de autocompaixão, é a mesma coisa direcionada para a gente, mas é importante a gente perceber como que a gente lida com o sofrimento. A gente está o tempo todo falando sobre isso, quando a gente está falando de autocompaixão. A autocompaixão, ela aparece, ela precisa aparecer quando a gente está em situações difíceis, né? Não são em momentos de prazer, né? Quando está tudo bem, a autocompaixão, ela é um recurso, ela é uma habilidade que aparece em momentos de sofrimento, uma forma de lidar com o sofrimento, né? E esse exercício, ele também traz a gente para as definições informais de autocompaixão, né? Então, a autocompaixão é a gente se tratar com a mesma bondade com a qual a gente trataria um amigo querido quando as coisas dão errado, né? Ou tratar a gente mesmo como gostaríamos que os outros nos tratassem. E aí, né, me traz outra reflexão, né? Que a gente não precisa aprender a autocompaixão, a gente já sabe dar compaixão, né? Quando eu pedi que vocês lembrassem como é que era quando alguém que vocês gostam está sofrendo, como que vocês agem, a gente super sabe ser compassivo com o outro. A gente sabe prestar atenção no que o outro está sentindo, a gente sabe acolher com bondade, a gente se é empático, né? A gente se coloca numa posição assim, puxa, olha, se eu tivesse no lugar dele, eu estaria sofrendo assim também, deixa eu ajudar, né? A gente sabe lidar com o sofrimento do outro com compaixão, mas quando se volta para a gente, aí é que as coisas complicam um pouquinho, né? Então, a gente já sabe ser compassivo, isso é bem importante vocês lembrarem também, vocês já são compassivos, a gente só precisa inverter, né? Inverter não, é trazer esse fluxo de compaixão para a gente também, lembrar de ser compassivo com a gente quando a gente está sofrendo, né? A gente sabe fazer isso com o outro muito bem, agora quando é com a gente a coisa fica um pouquinho mais difícil, e aí a gente pode pensar em muitos motivos pelo qual isso acontece, né? É uma questão social, é uma questão cultural. Eu não sei se vocês já ouviram essa historinha, né, de que a primeira vez que o Dalai Lama veio para o Ocidente, começaram, né, as pessoas contar como é que era, né, a vida, tal, e aí apareceu a coisa da baixa autoestima, né, das pessoas dizendo como era difícil, que quando a gente se odeia ou se ataca. E ele achou que era um problema de tradução, assim, ele não entendeu o que era aquilo. Porque não fazia sentido na cultura dele você se odiar, você se maltratar, você não gostar de você. Ele achou de verdade que era um problema de tradução, né? E aí, aos poucos, foram explicando para ele que não, que aqui no Ocidente a gente tem este pequeno problema, né? A gente não gosta da gente, a gente se critica, a gente tem os nossos defeitos e a gente não gosta da gente muitas vezes, né? E o que eu ouvi dizer é que no tibetano não tem nem palavra para, né, baixa autoestima, não existe essa palavra, né? Então é uma questão muito cultural também nossa, ocidental, né? De exigência e de a necessidade nossa de ser socialmente aceito é uma necessidade básica do ser humano. Agora, a forma como isso está configurado na nossa vida é muito cultural, né? Muito cultural. Então, indo para a parte mais teórica, assim, a autocompaixão, a Kristin Neff, né, que é a pesquisadora, que é a musa da autocompaixão, né, que é quem cunhou esse termo junto com Christopher Gardner,
ela diz que a autocompaixão ela tem 3 componentes. Que aí agora a gente vai passar um por um, né? Um pouquinho mais rápido por mindfulness, porque a gente vai aprofundar depois. Então, os 3 componentes da autocompaixão são esses, né? Mindfulness, bondade consigo e humanidade compartilhada. E antes da gente pensar nisso para autocompaixão, eu queria que vocês refletissem um pouco em como isso está para a compaixão, quando a gente pensa no sofrimento do outro, né? Que nem a Rê trouxe. Atenção, né? A Mariana também trouxe a coisa da atenção. Mindfulness é atenção, é a gente prestar atenção que a gente está sofrendo, a gente se dá conta de que a gente está sofrendo, né? E quando a gente está diante do outro em sofrimento, isso fica muito claro, né? A gente ouve o que o outro está passando, a gente quer saber o que está acontecendo, onde está doendo, né? Me fala onde está doendo para eu te ajudar. A gente faz isso, né? Então, quando a gente pensa em autocompaixão, é isso, a gente conseguir prestar atenção onde está doendo para a gente poder se ajudar. Se a gente não sabe onde dói, a gente não consegue, né? Lembra que eu falei, a autocompaixão, ela é uma forma da gente lidar com o sofrimento, é uma resposta ao sofrimento. E para responder ao sofrimento, eu preciso saber que eu estou sofrendo, eu preciso saber o que está acontecendo. E isso é mindfulness, né? Opa! Aí aqui. Aí o segundo componente é a bondade consigo, né? E de novo pensando no outro, né? Quando o outro está sofrendo, como que a gente responde? Qual que é a qualidade da nossa resposta? É uma resposta bondosa, né? É uma resposta de afeto, de acolhimento, né? De cuidado. Então, a autocompaixão ela tem esse componente, né? Que é a gente se acolher, que é a gente se oferecer aceitação, né? Que é a gente se acalmar, se reconfortar. É a qualidade da nossa resposta. A gente percebe que está sofrendo e a gente se oferece bondade. Da mesma forma, quando o outro está sofrendo, a gente percebe que está difícil para ele, a gente entende o que está acontecendo, a gente responde com bondade. É a qualidade da nossa resposta, é bondade. E a humanidade compartilhada. E por que a gente fala de humanidade compartilhada, né? Aí é importante a gente perceber o que não seria humanidade compartilhada, né? Humanidade compartilhada é isolamento. O contrário de humanidade compartilhada é isolamento. É a gente sentir que só a gente sofre, só a gente está passando por isso, né? Que ninguém mais... É a minha total incompetência de lidar com a situação que está fazendo eu sofrer, né? E a gente não se dá conta de que o sofrimento ele faz parte da condição humana, né? Então, quando a gente fala de autocompaixão, a gente está falando de humanidade compartilhada, de um reconhecimento de que eu vou sofrer porque eu sou humano, né? Veio no pacote, assim, a Christine Neff, quando... Né, depois eu posso até passar para vocês, mas tem muito vídeo dela na internet, assim, ela explicando esses 3 componentes. Ela traz muito assim, onde que está o contrato que você assinou antes de vir para a Terra, dizendo que você não ia sofrer, dizendo que ia ser tudo perfeito, dizendo que nada ia dar errado, né? E a gente, se vocês pararem para prestar atenção, a gente tem isso um pouquinho, né? Quando alguma coisa dá errado, não vem uma sensação assim de tipo, não era para ser assim, não era para dar errado, não era para estar sofrendo, não era para estar doendo, né? Quando a gente é acometido por alguma doença, quando a gente falha, né? Quando a gente fala alguma besteira, quando a gente fica ansiosa, né? Por exemplo, né? Tá ansiosa antes de uma apresentação como essa. É super humano, né? Tem uma responsabilidade aí, você tem muita gente que vai estar aí te olhando, né? Me olhando agora, que você quer dar o melhor de você. É claro que isso traz ansiedade, né? Mas às vezes nessas situações a gente
é quase como se tivesse alguma coisa errada porque a gente está sofrendo, porque a gente está ansiosa. Então, para a gente responder com autocompaixão, é muito importante a gente ter esse senso de humanidade compartilhada, de entender que a gente está passando por esse momento difícil porque faz parte da vida, porque faz parte do pacote, a gente não está isento disso, não é alguma coisa que a gente está fazendo errado, por isso a gente está sofrendo, sabe? Tudo bem, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Muito ótimo, Fê, tô amando. Que bom. Às vezes eu me empolgo e me embanano um pouquinho assim para explicar as coisas, sabe? Quando a mente ela vai mais rápido do que a fala. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Tem uma distinção que eu acho super, super importante a gente fazer aqui na Humanidade Compartilhada, que é a coisa da pena. Porque a gente confunde muito, né? O que é a humanidade compartilhada e a pena. Aliás, não é nem confundir a humanidade compartilhada, é confundir autocompaixão com pena, né? Ou compaixão com pena. Pensa assim na experiência de vocês, quando alguém tem pena de vocês, não é ruim? Não é desconfortável? Assim, você não quer que as pessoas tenham pena de você, porque a pena, ela implica em uma diferença de status, né? Então, eu tô como se a pessoa que estivesse sentindo pena de você estivesse te olhando de cima, né? Acontece uma desvalorização quando a gente tem pena, né? E a humanidade compartilhada, ela é o oposto disso, né? Ela coloca a gente no mesmo nível. Então, eu sei que o outro está sofrendo, assim como eu poderia estar sofrendo do mesmo jeito que ele, né? Então, quando alguém é compassivo com a gente, é uma sensação diferente de quando alguém tem pena da gente, né? Quando alguém tem pena, a gente sente essa depreciação, né? E quando alguém é compassivo, a gente sente um acolhimento, né? É meio que assim, vem aqui que eu sei o que está acontecendo com você, né? Puxa, é uma empatia, né? Um acolhimento incondicional, assim. Então, é bem importante assim a gente prestar atenção nisso, porque muitas vezes a gente confunde autocompaixão com autopiedade, né? E quando a gente está com autopiedade, a autopiedade não ajuda a gente. A autopiedade, ela é quase como se a gente olhasse, uma parte da gente olhasse a gente um pouco de cima, assim, sabe? Olhando com piedade para aquela parte que, ai, olha, ela não está conseguindo lidar com isso. Olha como ela está, né? Tadinha dela, né? Isso desempodera a gente, isso coloca a gente num lugar de muita... Essa parte da gente que está sofrendo, né, com a nossa piedade, assim, ela fica muito impotente, ela fica sentindo muito depreciada, sabe? E a gente não consegue fazer muita coisa pelo nosso bem, né? Pela nossa... algo que realmente vai ajudar a gente quando a gente tem autopiedade, tá? Então, eu coloquei esses círculos aqui para vocês saberem que as duas práticas que a gente vai fazer nesse workshop, uma é de bondade consigo e a outra é de mindfulness, tá? E aí, né, só enfatizando isso que eu acabei de dizer, que a autocompaixão, e muitas vezes a gente tem uma resistência a ser compassivo com a gente, porque a gente tem uma ideia errada do que é compaixão, né? A gente acha que compaixão é ser piedoso com a gente. A gente acha que se a gente for compassivo, né, se a gente se acolher no momento de dificuldade, a gente não vai fazer nada. A gente só vai ficar no sofá comendo sorvete e não vai lidar com as nossas dificuldades, que a gente não vai progredir, né, que a gente não vai se desenvolver, ou que a gente vai ser autoindulgente, né, no sentido assim, então, se eu sou compassivo comigo, eu vou dar tudo o que eu quero, que nem se a gente fosse uma criança mimada, né?
E é completamente o oposto, gente. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir, né, no site lá do Center for MSc, é em inglês, né? Infelizmente, assim, a gente tem pouca coisa em português ainda, mas as pesquisas mostram que é o contrário, assim. Até trouxe esse slide. Quem é mais compassivo adota comportamentos de autocuidado com muito mais eficácia, por exemplo, reeducação alimentar, atividade física, né, cuidados com sono, assim. As pessoas mais autocompassivas, elas adotam esses hábitos de uma maneira muito mais sustentável e por muito mais tempo do que quem é menos compassivo consigo, né? As pessoas compassivas têm relacionamentos muito mais profundos e satisfatórios, têm muito mais confiança, muito mais autoconfiança, né? Tem melhor saúde física. E aí, né, redução de depressão, ansiedade, estresse, que nem eu falei, é garrafada, assim, né? A autocompaixão serve para tudo. Mas isso por quê, assim? Porque quando a gente se acolhe com amorosidade, assim, a gente tem muito mais força. A gente tem muito mais força para fazer as coisas que são melhores para a gente, né? Às vezes as nossas resistências à autocompaixão, né? Que nem eu falei, né? A autoindulgência, egoísmo, eu pensar só em mim, é porque a gente, para mim, né, a gente cresce num ambiente de muita cobrança por resultado, né? A gente não se permite errar, a gente não se permite a fraqueza, a gente não se permite a vulnerabilidade, né? Então, dá uma sensação de que se eu for sentir essas coisas, né, como vocês trouxeram no começo, assim, se eu olhar para isso que está doendo, se eu me permitir sentir isso que está doendo, eu vou desabar, né? Se já está difícil eu fingindo que essa dor não está aqui, imagina se eu olhar para ela, né? É o contrário, assim, porque a dor ela não vai sumir, ela vai ficar aí, né? Ela não vai se dissolver sozinha, né? A gente não muda a gente nunca muda pensamento e emoção, isso neurologicamente. A gente não muda pensamento e emoção por força de vontade, né? Com pensamento positivo, porque a gente não quer mais pensar isso, não quer mais sentir isso. A mudança, né? E a modificação do que a gente, o que quer que seja que a gente esteja sentindo ou pensando, ela acontece quando a gente consegue olhar, né? E a partir desse olhar a gente conseguir digerir e reparar, né? E acolher, né? E de novo aquele exemplo que eu dei no começo da criança, né? É muito mais provável uma criança se motivar para a mudança, se motivar para enfrentar o que está difícil num contexto, num ambiente com apoio, com amorosidade, do que com agressividade, né? A agressividade, fica muito claro isso quando a gente olha isso pensando numa criança, né? Quando a gente é agressivo com uma criança, o que a gente causa? Medo. E o medo paralisa, né? O medo faz a gente querer fugir, o medo faz a gente querer não olhar para aquilo, né? São essas as reações ao medo. Quando a gente é amoroso, a gente ainda tá a tristeza por aquilo que não saiu legal, né? Mas a motivação que a gente tem para resolver, para fazer, para ir adiante é muito maior, né? Então, essa nossa resistência à autocompaixão, ela não tem motivo, assim, ela não tem porquê. A gente tem muito mais garantia de que a gente vai conseguir lidar com as nossas dificuldades quando a gente é amoroso e cuidadoso com a gente, do que se a gente for agressivo, se a gente for autocrítico. Quando a gente é autocrítico, a gente ativa fisiologicamente as estruturas de medo do nosso corpo, as estruturas de estresse do nosso corpo. Então, a gente só vai... É quase como se a gente estivesse alimentando o nosso medo quando a gente é autocrítico, né? E quando a gente é compassivo, a gente oferece a tristeza, a decepção, né? A dificuldade ainda está aí, mas se a gente consegue
sair daquilo, a gente consegue caminhar, a gente não piora a situação. Tem um professor meu que ele fala que ser compassivo é ser seu melhor amigo, né? É ser seu melhor amigo. Na dúvida, se pergunta o que eu diria para um amigo, o que eu diria para alguém que eu gosto, o que eu aconselharia alguém que eu gosto a fazer nesse momento, né? Porque é isso, ser compassivo com a gente é a gente ser o nosso melhor amigo. É a gente, ele fala assim, ele é em inglês, né? É a gente ser helpful, é a gente ajudar, não piorar a nossa situação, né? Quando a gente é autocrítico, a gente piora a nossa situação, a gente não se ajuda. Então, vamos fazer uma prática? Parar de blá, blá, blá aqui, de teoria. A gente vai fazer agora uma prática que é do programa do MSC, né? Que é uma das primeiras práticas que a gente aprende, que é o toque compassivo. O toque, a gente se tocar com carinho, eu falo que é um atalho, assim, porque a gente não precisa pensar, é uma inteligência do nosso corpo, né, que nós mamíferos temos. O toque cuidadoso, ele ativa o nosso sistema parasimpático, ele ativa o nosso sistema de calma, de tranquilidade, né, de tranquilização, reduz batimento cardíaco, reduz cortisol, reduz o estresse, né? Então é um atalho, porque através do toque o nosso corpo entende que está tudo bem, que a gente não precisa ter medo, né? Igual quando a gente, de novo, a criança, né? Quando a criança está muito agitada, quando ela está chorando, a gente não põe a mãozinha assim, a gente não põe a mão no rosto, a gente não põe a mão no braço, faz um carinhozinho, dá um abraço, e esse toque acalma, porque aí ela sente que está tudo bem. Isso não é só emocional, isso é fisiológico, né? Então, quando a gente aprende a se tocar com amorosidade, a gente está ativando esse sistema fisiológico de calma que os mamíferos têm, tá? Então, a gente vai só aprender a se tocar de uma maneira que vai ativar esse sistema. E essa é a prática de bondade que a gente vai fazer hoje, né? Lembra que eu falei que a autocompaixão, dos 3 componentes, a gente responder com bondade, essa qualidade de afeto, né? Quando a gente está no momento de sofrimento, o toque é uma resposta de afeto. Às vezes a gente está, né, no meio da confusão, no meio do caos, a gente para, se toca, é uma forma da gente, tipo, ai, pausa, sabe? Tá tudo muito difícil, vamos parar um pouquinho, né? Deixa eu cuidar de você um pouquinho, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos só para a gente poder sentir melhor, né? Esse toque. Então, o primeiro toque que a gente vai fazer é no rosto. Coloca a mão no rosto, sente o calorzinho da sua mão. Percebe que efeito que esse toque tem em você. A gente está fazendo uma experiência também para sentir o que é melhor para a gente, né? Cada um de nós vai sentir qual toque que acalma mais, que traz mais essa sensação de acolhimento, de relaxamento. Então, só sente no seu rosto o toque da mão, percebe se tem alguma mudança aí na sua respiração, nas suas emoções. Outro toque que a gente pode fazer é colocar 1 ou 2 mãos em cima do coração. E aí sente por alguns segundinhos como é que é para você estar com a mão nesse local. A gente pode deixar uma mão no peito e colocar uma mão em cima do estômago, como se fosse um semi-abraço. Uma mão no peito e outra na barriga.
pode colocar as 2 mãos sobre o estômago também. Percebe como é para você, de maneira bem aberta, sem muita expectativa, estando aberta para o que quer que apareça, o que quer que você esteja sentindo. A gente pode também se dar como se fosse um abraço, assim, colocando as mãos nos ombros, como se a gente estivesse recebendo esse abraço. O nosso cérebro, ele não distingue se o toque é de alguém de fora, né, se é de um outro, ou se é um toque que está sendo feito pela gente. Então, quando a gente se abraça assim, é o mesmo efeito no nosso corpo que a gente estivesse sendo abraçado por uma outra pessoa. Isso vale para os outros toques também. Pronto, pode soltar. Tudo bem? Alguém quer comentar um pouquinho como é que foi sentir esse toque? Tem pessoas que têm um pouco de resistência ao toque, né? Então o toque ele não vai ter tanto esse efeito de calma, de acolhimento, né? Mas para a maioria das pessoas isso acontece, né? Vocês perceberam alguma diferença quando vocês foram mudando o lugar do toque? Como é que foi? Gente, me conta como é que foi. O pessoal está colocando no chat ali, ó. Eu estou tentando abrir, mas meu computador está meio lento. O Alex disse que gostou muito do toque no rosto. E a Fernanda, o abraço me trouxe mais conforto e acolhimento. Legal. Essas são só algumas sugestões, gente. A gente pode ir experimentando também, né? Tem gente que colocar a mão assim em cima da perna ajuda, né? Como é que fala? Que nem se a gente tivesse... Às vezes eu uso aqui, né? Eu sou psicóloga, eu atendo agora online, né? Só online. Então, tenho sempre um creminho, assim. Então, passar um creme nas mãos me traz essa sensação. A gente vai explorando, descobrindo, né? O toque... tu leu? Sim, sim. Eu gosto, que nem o Alex trouxe, né? Eu gosto muito do toque no rosto também. Para mim, me traz muito essa sensação como se fosse outra pessoa, sabe? A sensação de tem alguém aqui, né, comigo, assim. É um dos que eu mais uso. Eu também trabalho muito isso com os meus pacientes, Fê, porque a gente, no intuito de trabalhar a autorregulação emocional, né? A pessoa vai para uma estabilidade, ela vai para o eixo na hora, né? Ela está toda dispersa, toda se sentindo fragmentada, e você vai para o toque, principalmente esse do coração e da barriga, que é um toque muito utilizado para a gente trabalhar a autorregulação. Na hora, a pessoa sai de uma crise de pânico, né? Você traz para o eixo, né? Bem, incrível, e assim, né? É incrível, incrível, incrível. Enquanto isso é importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Para mim é um atalho mesmo, é um atalho, é você saber os botões do seu corpo, assim, né? Quase. Então, eu estou no meio de muita ansiedade, com muito nervosismo, muita raiva.
Você se toca, assim, você aperta o botão de desliga, assim, sabe? Botão vermelho, para tudo. E aí, mesmo aqui, quando você está na angústia, uma angústia que está te sufocando, vai com as duas mãozinhas aqui, em cima do peito, aqui, olha. Aquilo desce, regula na hora e vem choro. E a gente pode chorar. Sim. O outro pode chorar. Ele se dá permissão do choro. É incrível. Muito bom. Aqui. Muito bom. E é isso, né, Rê? Não é não é a gente mudar o sofrimento no sentido de quero me livrar disso, deixa eu fazer alguma coisa para me livrar disso. Não é isso. É você responder com bondade, com carinho, com cuidado, e aí você pode, de fato, que nem você falou, posso chorar, posso sentir, que às vezes é a tristeza, né? E a ansiedade, ela vem porque eu não quero sentir essa tristeza. E aí, quando você se acolhe, você pode sentir essa tristeza, e aí ela pode fazer o que ela precisa fazer aí, né? Então, não é a gente fingir, a gente tentar ignorar. Diga. E é o mais incrível porque ela se sente mais autonomia e mais segura e confiante para lidar com ela mesma em situações que ela sabe que ela perde o chão. Ela já tem um recurso e o recurso está dentro dela. Exato. Exato. Muito simples. Eu acho muito poderosa essa prática. Muito poderosa. O pessoal está trazendo, Fer, ó. Cadê? Acho que eu consegui abrir aqui. Cadê? Viu? Não. O toque no coração me trouxe segurança. Para mim foi nos braços, me senti mais confortável. Eu adorei o meio abraço com uma mão no coração. E tem uma postura na yoga que a gente, deitado, abraça as pernas e movimenta levemente o corpo de um lado para o outro. É muito relaxante. A automassagem também ajuda muito. Muito bom, muito bom. Eu queria só reforçar, né, que dependendo do momento, vai ser um tipo de toque que vai te trazer esse acolhimento, né? Nem sempre assim, tá acontecendo algo, eu vou levar minha mão no coração. Não, às vezes isso não vai me trazer esse acolhimento que eu preciso. Às vezes vai ser a massagem na mão, né? Às vezes vai ser o toque no rosto. Então a gente tem que buscar na hora que está acontecendo alguma coisa, qual o toque que vai me trazer esse acolhimento, né? Não tem certo e errado, tem um momento, né? O teu momento, como tu está te sentindo, só para... Sim, isso só para finalizar essa parte da bondade consigo, né? Que a gente está aprofundando aqui com o toque. É bem importante vocês saberem também, gente, que a autocompaixão ela é muito mais uma intenção, sabe? Do que um conjunto de práticas, né? Uma intenção de cuidado, né? Quando a gente fala de autocompaixão, a gente está falando de um sistema fisiológico, emocional, que é o sistema de cuidado, né? Então, independente da prática, independente do que eu sei na teoria, independente se eu vou sentar para meditar, se eu vou me tocar, o que eu vou fazer, assim, a intenção de que eu possa, quem eu falei, né, ser o meu melhor amigo, que eu possa me ajudar, que eu possa ser helpful, a gente vai saber o que fazer, né? Porque do mesmo jeito que quando alguém chega para a gente num momento difícil, a gente não sabe direito o que fazer, a gente vai descobrindo, mas a gente tem a intenção de ajudar, a gente tem a intenção de acolher, a gente tem a intenção, entende? Quando a gente é muito claro isso quando a gente pensa no outro, a gente tem a intenção de ajudar a aliviar aquele sofrimento. Então, mais do que a gente decorar práticas e estratégias e ferramentas, né? E eu não gosto de ferramenta porque ninguém está quebrado aqui para ser consertado e precisar de ferramenta, né? Mas, enfim, ferramentas. E mais do que isso, é a gente cultivar a intenção de cuidado, cultivar a intenção de que a gente seja o nosso melhor amigo. A gente vai saber o que fazer. A gente vai saber o que fazer. É só a gente estar aberto para
que eu possa me ajudar, sabe? Que eu possa me cuidar nesse momento, que eu possa fazer o melhor para mim, né? E aí a gente vai saber o que fazer, se é um toque, se é uma meditação, se é procurar ajuda, né? Se é parar tudo e ficar deitadinho um tempo, a gente vai saber o que fazer. Mas a intenção é a chave, assim. Se for para vocês levarem uma informação desse workshop, é a intenção da autocompaixão, que é o que vai de verdade fazer a diferença, tá bom? E agora vamos para o mindfulness. Cadê? O computador está meio lento. Mas agora a gente vai entender melhor o papel do mindfulness e vai praticar um pouquinho de mindfulness com a Aline. Então, né, mindfulness é um dos pilares da autocompaixão, como a Fer trouxe. E muitos, né, já trouxeram, né, o estado de presença, né, estar presente no que está acontecendo. E, claro, as definições, tem várias definições, né, para isso. Mas, assim, eu gosto de trazer muito a parte da prática. Quando a gente vai tomar banho, né, a maioria das pessoas está pensando, está tomando banho e está dizendo, tem que recolher a roupa, tem que buscar meu filho, tem que levar isso, tem que fazer as compras, tem que ir na feira, e realmente não está se percebendo tomando banho, né, a água que está correndo, é completamente automático, pega o shampoo, vira, bota, quando vê já acabou e já está saindo, né, não sentiu nada, não sentiu o toque, né, até do sabão, né, do sabonete no corpo, não sentiu nenhum toque da mão na cabeça. Então, como a gente ultimamente, né, é um estado assim de muita coisa para fazer, né, e quase nada de presença, né, que a gente vê assim no dia a dia. Eu acho que o banho ele representa assim o quanto a gente vive, né, no piloto automático, e também direcionado a todas as nossas áreas, né, da vida, principalmente, né, alimentação. Aí quando vejo já comer um pacote de bolacha na frente, vendo um filme, né, cadê a pipoca? Desapareceu do meu prato. Alguém veio aqui e comeu, não fui eu. Né? Ou senão quando a gente está dirigindo, né? Está dirigindo e aí virou a esquina e nem sabe de onde que veio, né? Ou passou a rótula aquela e como é que eu passei? Nem sei, já estou aqui. Então isso é um estado, né, de piloto automático, de não estar conectado com o presente, que é ao contrário, né, do que é o mindfulness, do que é estar presente, né, conectado com o momento presente. E eu acho que, assim, acrescentando ao estar no momento presente, é a gente estar sem julgamento, né? Não quero estar fazendo isso. Às vezes, quando a gente está com alguma dor, não quero sentir isso. E muitas vezes a gente começa a não quero estar, não quero sentir, e tu gera até um estado de mal-estar muito maior do que a própria dor. Eu falo por experiência própria, muitas vezes, até antes de conhecer, né, mindfulness e autocompaixão, sempre tive crise de enxaqueca. E aí começava assim, não quero, meu Deus, não posso sentir essa dor. Daí começava a tomar medicação, e aí o que acontecia? Acontecia crise de mal-estar, né? Passando mal. Então, assim, isso é uma resistência gigante, né? Tipo, contra aquela dor que eu tô sentindo. E já em outro momento, né, já conhecendo, né, eu já passei, já conto sempre isso, né, quem já me conhece aqui já deve ter escutado, do quanto, assim, eu estava uma vez dentro do banco e começou a crise, assim, né, do nada, porque é bem assim, ela não avisa, ela cheguei chegando, né, e aí eu disse, uau, e agora, o que eu faço? Não posso sair daqui, porque eu preciso falar com o gerente, não tem como sair daqui.
E quando começa é muito forte, né? E aí o que eu fui começar assim, ó, né? A praticar autocompaixão, a me conectar com o momento presente, né? Sentada. Foi assim, ó, muito rápido como dissipou a dor. Então, olha a diferença de uma situação para outra, sendo que era a mesma dor, né? Eu liberei essa resistência, né, que eu estava em relação àquela dor. E o sofrimento, né, que a Fer trouxe muito, né? Na verdade, é uma escolha nossa, porque a dor ou o que está acontecendo naquele momento para a gente tem que estar consciente, né? E quando a gente conecta a resistência, aí é que a gente causa o nosso sofrimento, seja numa dor, seja em algo que está acontecendo, né? Quando a gente resiste, a gente sofre. Isso é muito assim dentro, né, do mindfulness, de estar atento, com atenção plena. E por que é um dos pilares, né, também da autocompaixão? Porque a gente nunca vai conseguir se tratar da mesma forma que a gente trata um amigo, né, com bondade, com respeito, né, com um olhar de igualdade, se a gente não estiver atento ao que está acontecendo, né? Pode não ser dor, mas o que está acontecendo? Se eu não estiver presente ao que está acontecendo no momento do aqui e agora, eu não tenho como responder para mim mesma de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora. Eu não consigo reconhecer isso, né? E eu não consigo me tratar dessa forma amorosa. Por isso que mindfulness é um dos pilares, né, da autocompaixão. Se eu estou presente, né, eu estou consciente, eu consigo responder. Uma outra situação assim que é muito comum, né, que eu já passei por isso, né, começa assim, tipo, uma vontade, eu vou dizer assim, uma ansiedade ou uma compulsão alimentar, né? Vai, come, eu digo, não, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Aí, quando eu parei para perceber o que era, né? Eu tive uma discussão, assim, com a minha irmã e não respondi, né? Assim, tipo, não me posicionei, só escutei. E aquilo gerou o quê, né? Gerou um comer compulsivo, mas o que acontece? Se a gente não está presente no que está acontecendo, né? Quando eu estou presente ali, se eu estivesse presente, eu poderia ter respondido para ela da melhor forma, de uma forma mais gentil, mais conectada com o que ela está me trazendo. Mesmo que seja, né, vou dizer assim, uma discussão, eu vou estar presente respondendo para ela de uma forma mais amorosa, né? E aí eu não precisaria ter gerado todo esse transtorno, né? Essa alteração, essa impulsividade na alimentação, né? Por isso que a autocompaixão ela traz isso também para a alimentação. E aí eu vou corrigir minha colega de reeducação, não, porque reeducação é uma dieta disfarçada. A autocompaixão ela vai trazer mais conexão com o nosso corpo, né, e com a alimentação também, né, porque a gente está presente no que a gente está fazendo. O que a gente está escolhendo, como a gente está preparando, né, o alimento, é estar presente. É estar presente no que está fazendo, né? Eu vi que tem uns comentários aqui, mas não consegui ler. Sim, né? A gente está, a maioria das vezes, conectada, né, ao celular, porque se trabalha também, né, pelo celular, mas a gente também tem como trazer um equilíbrio, né, no nosso dia. Tanto é, né, que a gente, quando vai participar, né, de retiro, de formação, né, tanto de autocompaixão, de mindfulness, a primeira coisa que se pede, né, é desligar o celular, né, ou pelo menos deixar no silencioso e não ficar com ele.
porque senão a gente não consegue, né, estar presente naquele momento ali. Então, eu queria trazer para vocês uma prática. A Fer trouxe um slide, né, que é só do conceito mesmo, né? Que é bem diferente, né? Pensar sobre, né? E a gente se permitir sentir, né? Eu quero trazer essa prática para vocês. Ela é bem assim, ó, é exclusivamente de mindfulness, né? Para a gente experienciar o mindfulness mesmo, né? Porque no programa a gente já traz uma conexão de amorosidade, né? E de autocompaixão mesmo. Então, eu queria convidar vocês para que vocês encontrassem uma postura confortável. Alex, é importante, né? O meu celular fica sempre no silencioso, né? Então, o problema é quando a pessoa quer me ligar, daí ela vai ficar um tempo me ligando. Então, vou convidar vocês a encontrar uma postura confortável. Se vocês quiserem fechar os olhos ou simplesmente direcionar eles para o chão à sua frente, tá tudo bem também. E agora eu te convido para levar a tua atenção para a tua respiração. Na respiração, entrando e saindo do corpo. Percebam as alterações de sensações, tanto no peito como na barriga, do ar entrando e do ar saindo. O movimento do corpo, na diferença do ar entrando e do ar saindo. Tente perceber quais as sensações no teu corpo acontecem quando tu está inspirando o ar, quando o ar está entrando. E quais as sensações que podem estar surgindo no teu corpo quando o ar está saindo do teu corpo. Veja se tu consegue perceber se tem alguma pausa entre a inspiração, a expiração. Não tem necessidade de controlar a respiração. Apenas deixe que ela flua da forma natural, que ela sempre acontece.
E agora, levando a tua atenção para todo o teu corpo, mantendo a atenção no teu corpo, sentado, e no teu corpo respirando. E isso inclui ter consciência dos estímulos do teu corpo físico, que surgem do teu pé encostado no chão, do teu corpo encostado na cadeira que tu está sentada, ou almofada, ou no local onde tu está sentada. Sinta o toque, a pressão do contato do teu corpo com esses lugares, a cadeira, o chão. Sinta o toque das tuas mãos nas coxas, onde quer que elas estejam repousando. Da melhor forma que tu conseguir, mantenha essas sensações específicas, junto com a sensação da respiração e do corpo como um todo. Perceba-se que com essa consciência mais ampla em todo o teu corpo, se a atenção reduziu ou aumentou. Observa qualquer tipo de prazer ou desconforto que pode estar presente no teu corpo agora. Se por acaso surgiu algum desconforto, traga uma curiosidade amigável ao que estiver sentindo. Caso tenha sensação mais intensa em qualquer parte do teu corpo, especialmente se for desagradável ou desconfortável, tu pode levar tua atenção para esse lugar e se concentrar na respiração e no corpo como um todo. Se tu escolher agora, também tu pode trazer um movimento, mudar de postura e permanecer atento à intenção de se mover. Estar atento também ao próprio movimento e o que ele pode ter trazido de efeito, de sensações para o teu corpo.
Abra-se para as sensações do que já está presente no teu corpo. Veja se consegue saber o que tu está sentindo por meio dessa experiência. Em vez de pensar a respeito ou de criar significados para essas coisas. Sai um pouco da parte pensante para a parte de sentir o que tu está sentindo. Agora eu te convido a trazer a tua atenção novamente para o teu corpo como um todo. E agora ao espaço à tua volta, aonde tu te encontra. E assim que tu sentir confortável, tu pode abrir os olhos. E aí, gente, como vocês se sentiram? Trazendo essa percepção, né, do aqui e agora, para o que estava acontecendo no corpo de vocês. Quem quiser falar pode abrir o microfone. Quem quiser compartilhar alguma coisa, como se sentiu, ou colocar no chat. A Darviane está trazendo que foi muito bom. Só quero dizer que é muito bom fazer prática com esse sotaque. Meu sotaque baiano? Então, a ideia foi justamente essa, tá, pessoal? Trazer a experiência do mindfulness, né? Puramente, assim, para vocês sentirem essa conexão que a gente pode estar fazendo, né, no nosso dia a dia, de trazer mais consciência para o momento presente, principalmente para o nosso corpo, né? E eu acho que digamos assim, a âncora, ou a chave de tudo, né, que eu acho que é principal, assim, é a nossa respiração, né, como se a respiração fosse sabe, estalar de dedo, né, para trazer a gente para o momento presente, né, vocês podem perceber depois, né, caso a gente esteja um pouco disperso, acontecendo alguma coisa, parar e trazer a respiração é como se fizesse assim exatamente. Deixa eu ver o que o Alex trouxe. Interessante foi o quanto me dei conta dos desconfortos no corpo, o que geralmente, quando estou no computador trabalhando, só me dou conta quando o incômodo já é intenso. É bem isso mesmo. E todas as outras dores, né? Desconforto, dor, cansaço, fome também, né? A gente não percebe quando ela está chegando, né? A gente só percebe quando está mais intenso, porque a gente precisa estar nesse movimento, né? Nesse exercício de conexão com o momento presente para estar conectado. Sabe que, desculpa interromper, assim, que o Alex trouxe essa fala, assim, eu achei super importante pensando na autocompaixão, né? Que o Alex falou que ele só percebe quando está muito grave já, né? Muito dolorido, e fazendo a prática ele percebeu as dores, né?
é isso, como que você vai responder de uma maneira que te ajude, né, cuidando desse corpo que está sofrendo de estar tanto tempo no computador, se você não percebe, né? É exatamente esse o papel de mindfulness, a gente se dá conta do que está acontecendo, a gente perceber, né? E também, que a Aline trouxe muito nessa prática, a gente poder ter um distanciamento, né, da dor, entre a gente, né, a nossa consciência e a dor e o sofrimento, né? O contrário de mindfulness, o que é? É a superidentificação. Eu estou tão misturada com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela confusão, que eu não consigo nem ver o que está acontecendo para eu poder responder com bondade, né? Responder com acolhimento. Então, o mindfulness, ele dá esse espaço para a gente. É como se a gente desse um passinho para trás e a gente conseguisse perceber, né, o que está acontecendo de fato. O que é que está aí? Deixa eu olhar, né? E o não julgamento é uma qualidade que a gente desenvolve com mindfulness, exatamente que ajuda a gente a fazer isso, né? E a prática formal, como essa que a gente acabou de fazer, é quase como se fosse uma ginástica, que nem a gente vai na academia e treina, né? A gente faz essa ginástica porque na hora que vem a dor, se a gente está treinado e habituado a fazer isso, a gente consegue dar esse passinho, né, se desenrolar aí com muito mais facilidade, para a gente poder responder de uma maneira que ajude a gente de fato. Isso mesmo, Fê. Então, esses são, né, a imagem que a Fer está compartilhando com a gente, é os 2 livros que até perguntaram, acho, não sei se foi esses que perguntaram onde compra, né? Tá em todas essas plataformas aí de venda online, tá? De livros, né? E nas editoras, né? Também vocês encontram eles, tá? Para compra. E são os 2 livros que a gente utiliza, né, como base, né, de todo o programa de Mindfulness, né, e que foram construídos, né, pelos idealizadores do programa, né, Kristin Neff e o Chris Germer, Christopher. Tem o nosso grupo de estudo também, né? Isso. Todas as segundas-feiras, às 18 horas, a gente está fazendo um encontro compassivo, onde a gente faz, no primeiro momento, a gente faz práticas, né, de mindfulness, práticas de autocompaixão, e depois, na sequência, a gente faz a leitura do livro, esse Autocompaixão, tá, da Kristin Neff. E aí a gente traz sempre discussão, né? Porque a gente traz uma pré-leitura, e aí a gente faz uma leitura mais breve na hora, e aí a gente traz a discussão. Porque o propósito, né, do nosso encontro compassivo não é ser um clube do livro, né? E nem um encontro, assim, tipo, algo muito científico, né? Aquela coisa de artigo e tal, e sim algo de trazer a vivência, tá? Da autocompaixão. Então, eu convido vocês, né, para participar, é gratuito, e o link sempre está no Instagram, tanto meu como da Fer, e também no site da Fer, né, Fer? Isso, nesse site que está aparecendo aí, o fernandapassoni.com, que eu não gosto, gente, confesso para vocês que me dá um incômodo, a fernandapassoni.com, né, Enterprise, é Fernanda Passoni S.A., mas é que como, enfim, as pessoas me conhecem pelo meu nome, né, eu coloquei o endereço, o meu nome, mas ali tem a inscrição para o Encontro Compassivo, para os nossos workshops, cursos, né, facilita um pouco a vida você ter uma plataforma onde está tudo centralizado. Então, fica ali o link para se inscrever. E aí, quando você se inscreve, já recebe o link do Zoom, do WhatsApp, tudo direitinho.
A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente coloca as gravações dos encontros, né? E aí a gente queria conversar também com vocês, além dos encontros, né? O programa Mindful Self Compassion, que a gente vai começar agora, né? No início de fevereiro, dia 4, que é o programa completo, né? Que ele é um pré-requisito para que, se tu tens esse desejo, né? Se tu escolhe ser professor, né? De Mindfulness e autocompaixão, ele é um pré-requisito. Ele é formado por 8 encontros e mais um retiro de 4 horas. Cada encontro nosso, né, tem de duração assim de 2h30 a 3 horas. Ele é bem mais extenso, né, ou completo, digamos assim, do que o que a gente estava rodando antes, que é o curso breve, né? Então, quem já fez o curso breve e escolher fazer o programa tem bastante coisa diferente, tá? E ele traz assim, né? Desenvolver autocompaixão, lidar com autocrítica, vergonha, estresse, coisas que a gente vivencia muito no nosso dia, né? Nesse processo das relações, tanto, né, familiar como no trabalho, e principalmente com a gente mesmo, né? Como lidar com tudo que surge com a gente, né? Lidar com as nossas emoções, com as relações difíceis. Então, é um convite que a gente vem fazer também para vocês, se vocês sentirem que é o momento, né, de fazer essa escolha, de aprofundar mais, né, de vivenciar mais a autocompaixão. Então, as inscrições já estão abertas para o programa, tá? Ali no site, né, do site da Fernanda, vocês conseguem se inscrever. Não sei se tu quer falar alguma coisa, Fer? Acho que só legal falar, né, que esse ano, se tudo der certo, né, se a pandemia permitir, vai ser a primeira vez que vai ter uma formação de professores no Brasil, né? Para a gente se formar, a gente foi até Buenos Aires, e que foi a primeira formação que teve para a América Latina, né, de professores do MSC. Então, a gente fez o programa aqui, né, esse de 8 encontros, a gente fez ele intensivo aqui em São Paulo, mas para se formar a gente foi para Buenos Aires. E foi, né, tipo, tinha gente da América Latina inteira, porque era a primeira vez. E agora vai ter no Brasil, então quem já está nesse caminho, né, que ou trabalha com isso, é psicólogo e tem interesse em se formar, é uma boa, assim, não só a gente está oferecendo esse programa, né, mas tem outros professores, mas ser aluno do programa completo de 8 semanas, que é um pré-requisito para o curso que vai ter no fim do ano, que é de formação de professores, que é a primeira vez que vai ter no Brasil, né? Vai ser em São Paulo, na verdade. E também, né, se não quer ser professor, é algo que é assim, né, modificador, foi o que a gente fez aí, né, é bastante intenso e vocês sentem o antes e depois, né, desse movimento aí, desse curso. Não, muitas lágrimas, gente, muitas lágrimas. Quando a gente fez o curso como alunas, né, os 8 encontros, que a gente fez no intensivo, foi num feriado, fez acho que foi 5 dias, né, Aline? Que eles condensam esses 8 encontros em 5 dias inteiros, assim. Então, nossa, eu chegava destruída em casa, porque é muita prática, práticas que movimentam muito, né, são muito intensas, assim, mas muda muito, né, a vida, assim, você conseguir olhar para essas coisas tão difíceis com compaixão é muito transformador. E a formação de professores, né, que a Aline falou, mesmo para quem não quer ser professor, é incrível, assim, uma experiência bem transformadora também. Então, gratidão por vocês terem escolhido aqui vivenciar esse workshop com a gente. A gente espera que tenha mostrado um pouco, né, do que é a autocompaixão, né, do que é a mindfulness, e que tenha contribuído para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês,
que é como a Fer já trouxe, né? Igual a musculação, a gente tem que ir ali treinando o músculo, né? Diariamente, para a gente ser mais autocompassivo com a gente mesmo. Então, gratidão pela escolha de vocês, por estarem nesse sábado, né, com a gente. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada, viu? Espero de coração que a gente sempre fala nessa coisa da interdependência, de que a gente não tem noção onde que vai dar, né? Quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente pratica, né? E espero de verdade que esse encontro seja muito benéfico para vocês e que traga muito benefício para todas as pessoas com quem vocês cruzam aí, ajudam e se relacionam. Tá bom, queridos e queridas? A gente se encontra por aí, né? Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Adorei. Ai, Lari! Tudo Oi. bem? Tchau, gente. Tchau, um beijo. Tchau, gratidão. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau! Tchau. Tchau!